Rural Entrevistas dessa semana tem como convidado o médico Raul Alberto Anselmi Júnior. Bem-vindo. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui com você e com os teus espectadores. Obrigado. E o tema da semana é o câncer de intestino. Falar de câncer de intestino, o que te motivou a pesquisar esse tema, Dr. Raul? Eu, durante a faculdade de medicina, eu sempre tive interesse de fazer cirurgia. Dentre as áreas cirúrgicas, a cirurgia de câncer, ela é uma área que abrange bastante coisa, bastante a parte clínica e também a parte cirúrgica. E a cirurgia do aparelho digestivo, ela tem uma gama grande de doenças que a gente pode abranger com isso. O paciente com câncer é um paciente que precisa muito do médico, então é uma área que o médico vai agir muito em benefício do paciente e tem que se policiar para agir nesse benefício. Então é o tipo do paciente que não esquece o nome do médico. Então esse paciente vai lembrar de você para sempre e muitas vezes a gente vai lembrar do paciente para sempre também. Então o que me motivou foi a parte técnica e a parte humana, porque a medicina, unindo essas duas partes em benefício da integridade física das pessoas, é o que traz fascinação na medicina. Só a área técnica não trazia, não me estimulava. Então, unir a área técnica com a parte humana. Isso que me levou para o lado da oncologia. E quais são os sintomas principais do câncer do intestino? Então, o câncer do intestino, ele pode se manifestar por dor abdominal, sangramento nas fezes, emagrecimento, tá? Muitas vezes uma história familiar, ou um pai, ou uma mãe, ou avós, ou irmãos, ou filho com câncer de intestino, tá? Então, o importante é pegar numa fase antes dos sintomas, porque aí a chance de cura é maior, tá? Então, o câncer, todos os cânceres, o diagnóstico precoce é o que vai fazer a gente ter uma chance maior de cura. E no câncer de intestino, também, quando tem sintomas, dá para tratar também, muitas vezes dá para curar, mas o ideal é pegar numa fase antes de ter sintomas, fazendo exames de prevenção, tá? Que no caso do câncer de intestino é a colonoscopia, tá? E existe também esse fator hereditário que você comentava. Esse fator, Caio, é o fator mais importante. Então, o fator genético. Todo câncer é o resultado de múltiplas mutações genéticas, que podem ser hereditárias, que podem ser ambientais. Tá? Hereditárias, quando você herda da sua família. Ambientais, por fatores externos, como uma dieta rica em gordura, obesidade, tabagismo. Então, esses são fatores ambientais, tá? Que o meio ambiente pode fazer mutações genéticas nas células do intestino e provocar um câncer. E também uma suscetibilidade. Essa suscetibilidade, que é muito pesquisada, não temos uma 100% da resposta. Por que uma pessoa vai desenvolver o câncer de intestino e por que a outra não vai? Então, o importante é ter um bom clínico que cuide de você. E aí esse clínico vai direcionar para os exames necessários que devem ser feitos. Qual que é a média atualmente do índice de câncer? No mundo tem 1.200.000 casos por ano, tá? E sendo que em média 600.000 mortes por ano. Tá? No Brasil, estimativa publicada pelo INCA, o site do INCA é bom nessas estimativas de câncer. O INCA é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, então é um órgão oficial e é um Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, e
Foram 32 mil casos, a projeção para 2014, tá? Ainda não está oficializado esse número, com cerca de 30 mil óbitos no Brasil. Existe uma subnotificação, então no Brasil não dá para confiar 100% da notificação dos casos de câncer, não são, há uma perda nessa notificação, tá? Mas os dados mundiais são 1.200.000 casos por ano, com 600 mil mortes. Então é uma doença que está entre os 3 cânceres mais letais, junto com mama e pulmão na mulher e junto com próstata e pulmão no homem. Tá? O fator fé também é um fator muito importante na sua vida, na minha vida, na vida de tantas pessoas, em relação ao câncer do intestino, aos cânceres de forma geral. Como é que o senhor avalia esse fenômeno? O tratamento do câncer de intestino e do câncer, no modo geral, muitas vezes exige muito da pessoa. Então, a pessoa ela pode muitas vezes suportar a doença, mas às vezes não suporta o tratamento. Porque o tratamento, no câncer de intestino, você tem que utilizar cirurgia, que é o principal, quimioterapia, em algumas vezes, e radioterapia em algumas vezes. Então você utiliza quase todo o cabedal da oncologia. A fé, as pessoas que têm fé, uma família de um paciente com câncer que tem fé, ajuda ao paciente a aguentar, suportar esse tratamento. Tá? Mas também as pessoas sem fé aguentam o tratamento, não é uma exigência, isso é uma questão que a gente percebe. A fé, muitas vezes, não só na cura, mas a fé, acreditar na inteligência do homem, na inteligência que Deus deu para os homens e que os homens foram atrás, ativamente buscar. A fé que existe isso. Essa fé também ajuda. Tá? Então, a pessoa, para receber um tratamento mais completo possível, tem que se entregar. Como eu estou aqui me entregando numa entrevista para você, aberto. O paciente tem que se entregar. Essa entrega vai fazer com que o tratamento seja mais efetivo. Tá? Agora, a questão da cura, que eu comentei, hoje o câncer... A gente não fala, eu curei minha pressão alta. Você não escuta isso. Eu curei meu diabetes, eu venci meu diabetes. O câncer, a gente tem mania de falar, eu curei meu câncer, eu venci. Hoje o câncer é uma doença crônica, porque as armas que a medicina tem são mais modernas, a cirurgia se desenvolveu, a oncologia clínica com medicações de última geração, drogas-alvo específicas, aumentou a vida desses pacientes. E muitas vezes o paciente com uma doença considerada, entre aspas, incurável, ele consegue viver por anos e por anos e por anos. Então, como o paciente com diabetes, como o paciente com pressão alta. E muitas vezes o paciente com câncer avançado vai morrer de outras causas que não o câncer. Por trás da palavra câncer existe um mito. Existe muito medo, essa palavra carrega um medo por trás dela. Os pacientes que sentam aqui, onde a gente está sentado para conversar comigo, eles chegam com 2 medos. Um principal, o medo de morrer. Esse é o medo que eu preciso começar a diminuir durante a nossa consulta. É o principal. Diminuir o medo da morte, porque todo mundo tem o medo da morte. Mesmo quem tem muita fé também tem o medo da morte. E isso a gente percebe. Eu atendo pessoas de todas as religiões e sem religiões também. E a gente percebe isso. O segundo medo que a pessoa tem quando senta aqui, e eu trabalho com alta complexidade, que são muitas vezes cirurgias grandes, salvadoras em alguns casos, ou uma última tentativa. O segundo medo é de ser mutilado, que a pessoa também tem esse medo. Porque a gente está íntegro aqui, eu estou vendo você íntegro, a gente está íntegro, a gente se olha no espelho, a gente toma banho, a gente tem uma imagem da gente. E o medo da pessoa, quando tem um diagnóstico de câncer, é de perder essa integridade física. Tá? E isso é uma das causas que diminui a dignidade do ser humano. Tudo que a gente tem que fazer
é para devolver a dignidade do ser humano, não é? O único absoluto que o ser humano tem é a sua dignidade, mais nada. Então, a função do médico que trabalha com câncer não é para ser um técnico, eu colocar minha gravatinha, atender, marcar a cirurgia e pronto. A minha função é abraçar a causa da pessoa que está sofrendo, tá? Porque assim eu vou estar cumprindo minha função. Então isso é desgastante, eu deixo um canal de energia aberto, eu falo para os pacientes. Então eu dou meu celular, o médico que trabalha com isso dá o celular, é disponível 24 horas por dia. Muitas vezes não consegue me achar porque eu estou numa cirurgia, estou num evento e tal, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente, tá? A diferença do médico para o veterinário qual que é? O veterinário cuida, que é uma profissão muito importante, mas ele cuida de animaizinhos que têm um vínculo com uma família, animais, etc. O médico, a gente cuida de pessoas que têm uma história, uma biografia e que a ligação dela com as outras pessoas é muito importante. Muitas vezes um pai de família, muitas vezes um filho, muitas vezes uma mãe. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, quem trabalha com câncer e os pacientes devem procurar esse tipo de médico, porque tem médicos e médicos, como tem de todas as áreas. Então, tem que procurar o médico que abrace a causa do paciente, tá? E tem que sentir isso, tá? Então, o médico tem que abraçar a causa do paciente para o tratamento ser mais efetivo. O paciente, por sua vez, tem que sentir essa confiança e se entregar. Aí, toda a técnica vai ter melhor resultado. Toda a oncologia vai ter melhor resultado. Isso pode ter o apoio da fé. E quando não tem fé, Caio, como que faz? Pelo menos alguém que ame essa pessoa. Então, quem tem amor não quer morrer. Quem tem amor não quer morrer. Eu cuidei de uma paciente que era sozinha. E ela falou, doutor, eu não posso morrer, eu tenho uma cachorrinha para cuidar. Então, ela passava um amor para essa cachorrinha, recebia também. Então, quem tem amor não quer morrer. Tá? Então, a fé ajuda e a pessoa se sentir amada também ajuda. Tá? Eu atendo pessoas que vêm sozinhas aqui, eu atendo pessoas que vêm com 5, 6 familiares. Então, tem de tudo. E as formas de prevenir o câncer do intestino, quais seriam? Primeiro, fator genético. Se o paciente não tem história familiar, é uma grande coisa. E também isso é inevitável. Ou você vai ter ou você não vai ter. Segunda maneira, alimentação. Comer uma dieta com bastante fibra, menos gordura de origem animal. Então, o churrasco que a gente gosta culturalmente, deixa para o fim de semana. Comer um pouco menos de carne com gordura e mais fibras. Aquela bananinha com aveia que as crianças comem. E alimentação com mais frutas e verduras. Tem uma tribo na África que eles comem tanta fibra que aumenta o volume fecal de uma maneira que eles têm quase zero de incidência de câncer de intestino. Então, uma dieta rica em fibras ajuda. Outras coisas, diminuir tabagismo, obesidade, são fatores que também são possíveis. E o mais importante, fazer exames de prevenção. Em relação ao câncer de intestino, hoje a colonoscopia, que é feita por um médico chamado endoscopista, ela desenvolveu muito. Por quê? Por causa do Propofol, que é um anestésico, o mesmo do Michael Jackson. O Propofol, ele tornou a colonoscopia mais fácil, mais tolerável. Hoje os pacientes fazem e não sentem nada. Então isso provocou um boom na colonoscopia no mundo inteiro. Então hoje está muito difundida, com muita mais segurança. O risco de uma perfuração intestinal durante uma colonoscopia é muito baixo.
Tá? Então, hoje, a colonoscopia, quando a pessoa tem 50 anos de idade, é obrigatória, independente de história familiar. E se tem algum familiar com câncer de intestino, ela deve fazer colonoscopia, todos os filhos devem fazer, os irmãos dessa pessoa devem fazer. Tá? Os filhos normalmente 10 anos antes do diagnóstico do pai que é portador da doença. Na prática, a gente sugere para quando tem um diagnóstico, toda a família faz colonoscopia, para não deixar para depois. Porque a colonoscopia faz o diagnóstico mais precoce, muitas vezes de uma fase que não precisa nem cirurgia, pela endoscopia mesmo, pela colonoscopia, endoscopia do intestino, você já tira a lesão. E daí não precisa cirurgia, não precisa quimioterapia, não precisa mais nada, só acompanhamento. Então hoje a colonoscopia ela salva vidas, tá? Mas para isso o clínico deve solicitar. Então não adianta o paciente fazer mamografia todo ano, a mulher, e nunca fazer uma colonoscopia, porque é o terceiro câncer que mais mata. Então não adianta você cuidar de uma coisa e não cuidar da outra. Cuidar do teu diabetes e nunca fazer prevenção de câncer. Você tem que cuidar de tudo, tá? Então, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!